planos, práticas têm que estar previstas e a gente fazer coletivamente uma organização para garantir a equidade e a justiça na distribuição, uma vez também que vai mudar a forma de recurso como ele vai entrar para nós daqui para frente, né? Está faltando a organização anterior. Quando chega o dinheiro, aí o pessoal vai organizar, vai dizer, agora é custeio, não sei o que, em cima da hora. André, em 2018, a gente recebeu de custeio para material de consumo, diária, R$ 40.542. Nós gastamos R$ 23.919, só o material de consumo. Então, a gente devolveu 41% dessa parte do orçamento. O dinheiro do capital, em 2014, se eu não estou enganado, veio bastante, depois veio um tanto em 2017. Ele não vem sempre, mas é o que a professora Adna diz. Quando chega o dinheiro, a gente pensa como é que gasta. E é uma das razões pelas quais... Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2013, a reitoria mandou uns 50 contos para cada curso, material permanente. Eu e os colegas tomamos posse na mesma data, a gente ficou fazendo cotação de preço, sem saber fazer cotação de preço. Sem nenhum tipo de planejamento, que a professora Adna está dizendo assim, de pensar depois, nós não planejamos, a solução para isso é planejar. A gente vai passar um tempo ruim financeiro, mas a gente tem que saber o que a gente quer para o ano que vem. E tem que ser esse ano. Porque vai acontecer a mesma coisa de novo. A gente vai voltar, nosso espaço de convivência vai ficar para trás, por exemplo. Um laboratório decente vai ficar para trás. Agora, quanto à modificação da rubrica, eu não sei te dar informação precisa se a gente pode transformar o custeio em material permanente. Em tese, não pode. Mas será que outro centro de custo a gente pode fazer um acordo para utilizar e fazer uma permuta? Talvez sim. Outra coisa importante é o teto de gasto. A gente precisa ter um tempo máximo para gastar, porque senão chega no final, correria também para gastar, né? Às vezes a gente passa por isso. E aí, se não gastar até esse teto, esse tempo, a FH, a gestão, né, da direção pode fazer um redimensionamento dos gastos nesse sentido também. Em primeiro lugar, parabenizo a formação de uma chapa inteiramente feminina, pela coragem e pela representatividade, é muito importante para mim. A pergunta vai interessar as mães, as gestantes, aos pais também, mas em maior parte as mães, né, que é quem fica com a maior carga das crianças pequenas, enfim, seja na graduação ou na pós-graduação também. O mesmo problema se repete, que é conciliar a criação das crianças, né? A gente não tem uma creche aqui na FH, nem na universidade, e se existe uma real possibilidade de criação e implementação de uma creche e uma brinquedoteca que sirva não só para auxiliar aos pais, às mães, enfim, mas que também sirva como local para estágio. Nós temos um curso de pedagogia e a gente precisa estagiar na educação infantil fora, pela cidade afora, e nós poderíamos estar estagiando aqui dentro. Suelen, primeiro, muito obrigada. É sempre um desafio sair do lugar da subalternidade que nos foi imposta sempre, né? E estarmos aqui é também dar voz a outra possibilidade de a gente olhar para as mulheres, né? Nós podemos gerir espaços e pessoas e não só apenas ser geridas por eles, né? Bom, em relação a isso que você está nos perguntando, nós colocamos isso assim que nós publicamos a nossa carta, né? E qual é o nosso entendimento? Para além do curso de pedagogia, tá? Vamos colocar que isso não seja uma possibilidade para o curso de pedagogia, mas veja, nós estamos formando licenciados. Licenciatura em Geografia, licenciatura em História, licenciatura em Educação do Campo, licenciatura em Pedagogia, né? Letras. Então, nós entendemos que se nós pensarmos um espaço que ordene trabalhos educacionais, que possa ser um campo de estágio, sim, e que possa ser um ponto de acolhimento de nossos, não só as nossos estudantes, nós mães, mulheres trabalhadoras,
os TAs que têm filhos, os pais que às vezes querem deixar os filhos aqui, porque a gente não pode pensar que a ideia da maternidade é só da mulher, né? É o cuidado humano. Então é a grande dimensão. Por que não? Por que não usarmos os nossos espaços? Por que não oportunizarmos? Inclusão social, para mim, e sobretudo oportunizar e garantir a acessibilidade. Se você tem um espaço do brincar, e veja, o brincar não é um campo de domínio da pedagogia. O brincar é domínio humano. E nós, enquanto diferentes saberes, podemos olhar para esse brincar, porque eu vou dar um exemplo que não está aqui, a geografia me dê licença. Vocês trabalham com Gaia. É brincar. Todo o trabalho do Gaia é lúdico. Então, por que nós não podemos usar a ludicidade para trabalhar? E vai implicar de nós sair do lugar. Vai implicar de nós olhar o espaço de outra forma. Obrigada. Existe aqui na universidade uma brinquedoteca, no curso de Educação Física, né, e um projeto na pedagogia com objetivos diferentes. Então, acho que a partir daí, porque não é só uma brinquedoteca, mas você tem currículos por trás, estagiários por trás, uma série de coisas por trás, logística de servidor para ficar ali o tempo todo, né, acolher adequadamente as crianças, enfim. Para exemplificar, por exemplo, que a gente subutiliza esses espaços. Mês passado, eu trouxe 80 crianças da educação infantil para ocupar, desenvolver uma atividade do brincar na brinquedoteca e no laboratório de ginástica. Quer dizer, é uma função nossa também usar melhor o que nós temos, porque nós temos, não é só criar, porque hoje, com o contingenciamento, é difícil a gente conseguir toda essa estrutura nova, né, digamos. Acho que é dialogar com o que já existe. Sueli, obrigado. E além desse diálogo, a gente tem que pensar que a professora Elaine fez um projeto de uma creche para essa universidade. Isso em 2013, Elaine, começou. Ele já existiu, esse projeto, é bom isso ser rememorado. E a gente tem que pensar em questão se ele é execuível ou não. Porque não é. Sim. Na minha opinião, hoje não é real. Primeiro porque a gente não sabe quantas mães existem aqui. Ninguém fez esse levantamento. Você vai fazer uma creche para quantas mães? Depois outra, é função do município, a educação infantil. Ninguém ligou para o prefeito Diamantino para perguntar se ele pode abrir uma creche à noite. Por que a gente tem que pegar e abrir uma creche? E a gente tem que pensar essas coisas. Nós vamos criar um campo de estágio endógeno para filho de estudante, para fazer formação ali, ou a gente vai fortalecer a escola pública com a bandeira nossa? Fechando então essa rodada. Elizabeth Seabra. Não vai, E pelos discentes, Jean Gabriel do curso História. A gente recebeu, né, nas coordenações, recentemente, relatórios. Constar, né? A gente recebeu nas coordenações relatórios a respeito da evasão e retenção. E a minha questão é, que medidas a gente pode tomar do ponto de vista coletivo para tratar ou evasão ou retenção, os dois temas? Nesse mesmo relatório recebido, tem algumas questões que é importante. O BHU conseguiu reverter a evasão e a retenção desde 2016. Os dados de 2018 mostram hoje que 2 cursos de menor evasão da IDFH são o BHU e a LEC. O que a gente tem analisado? A LEC, um ponto forte dela é o curso de alternância, a pedagogia de alternância, então isso é importante. Qual foi a análise que nós, enquanto BHU, fizemos? Né? E que, inclusive, agora todos os coordenadores de curso receberam como modelo. Nós implantamos um manual de recepção dos alunos, que, inclusive, é corroborado na perspectiva da proposta da Chapa 1, né, a questão de recebimento e acolhimento.
O que o BHU fez? Orientou, deu informação, como que organiza o projeto político-pedagógico, como que os campos de trajetória formativa que o aluno deve seguir. Obviamente, se a gente pensar isso dentro da FH, isso pode, não é só a FH, a Prograde agora disparou esse mesmo manual para toda a universidade como uma possibilidade de exemplo a ser seguido. Se a gente considerar aquilo que está em discussão no Fórum de Evasão, para além dessas pequenas medidas de acolhimento, recepção e informação, você tem que ter a discussão, formação continuada do professor, nós precisamos ter a discussão do ENAD, como que o ENAD nos impactua, qual é a análise que nós temos da qualidade do ensino que nós estamos fazendo, como nós sabemos avaliar o instrumento de avaliação que nos avalia, porque muitos de nós ignoram que somos avaliados, isso impactua no nosso orçamento, isso impactua no modo de gestão de recursos que vem para a gente, isso impactua inclusive nas projeções que nós poderemos ter orçamentárias, porque da agora para frente os cursos vão ser avaliados por quanto forma e quanto está e não quanto entra. Então nós precisamos ter conhecimento de tudo isso para reverter os dados. Beth, obrigado. A questão da evasão e da retenção também, é importante dizer algumas coisas sobre isso. A primeira delas é que ela está alta no mundo inteiro. Isso é um problema mundial, não é um problema nosso aqui. De países da OCDE, de vários cursos. E não foi só o curso de BHU que teve uma diminuição, não. Todos os cursos da FH tiveram. Todos eles. E isso aconteceu em 18.2, depois que a gente implantou a entrada direta. Então ele pode ter sido não por um efeito pedagógico de discussão. Pode ter ocorrido porque um currículo novo foi implantado. Uma vez que foram colocados 60 alunos no curso de letras, por exemplo, e alguns deixaram de transitar porque foram lá para o primeiro período, por que eu posso afirmar que foi alguma política do curso que fez esse número de retenção diminuir? Se nenhuma intervenção pedagógica foi feita. Para a gente, isso precisa ser cuidado dentro de um fórum de coordenadores. O FORPED pode ser um aliado nosso, que é o fórum que é a instância adequada para a gente pensar a formação pedagógica do nosso docente do ensino superior e também a participação estudantil na formulação dos nossos currículos. Além, é claro, das políticas de acolhimento que a gente já apresentou na nossa proposta. Só reiterando as políticas de acolhimento, de fato, após as duas entradas do curso de letras, que é um exemplo que eu tenho mais próximo a mim, a partir do momento que a gente adotou medidas simples, como, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp, antes mesmo do aluno ter um código no SIGA, e já colocar eles para conversar entre si, já colocar eles para tirar dúvidas ali, antes mesmo de entrar na universidade, isso certamente foi fundamental para que esse acolhimento acontecesse, e ainda arrisco a dizer mais, eu acho que isso impacta diretamente nos índices de retenção e evasão. Boa noite, eu sou Jean Gabriel, do curso de licenciatura em História, e a minha pergunta versa nesse sentido. Dadas as composições dos nossos cursos, onde nossos estudantes carregam nos corpos e nas bagagens, traços que lá fora e aqui dentro nos fazem alvos, ou seja, percebendo a diversidade que nos tinge, os timbres das nossas vozes, as performances de nossos corpos, nossos gêneros, nossos corpos bicha, nossos corpos lésbica, nossos corpos trans e travesti, nossos corpos agêneros, assexuais, nossos corpos mães, nossos corpos negros, nossos corpos indígenas, e vendo que essa parcela da população, nós, estamos adoecendo e tombando por uma política sistemática de exclusão e silenciamento históricos lá fora e aqui dentro, e que momentos políticos como que a gente tem vivido se aguçam. Eu queria ouvir das chapas quais as propostas, caso eleita, no caso de uma chapa só, no que tange ao adoecimento mental dos nossos estudantes, e que culminam na evasão, no mau desempenho e, em casos mais graves, no suicídio. Bom, eu agradeço o Jean por fazer a questão, porque me dá uma chance de retomar a um elemento constitutivo do documento do REUNE e depois da pactuação, porque o REUNE, as pessoas dizem que ele foi imposto goela abaixo.
eu só posso escutar isso de quem entrou depois na instituição do período de 2009 até 2010, porque é uma lei que foi criada, o decreto de lei de 2007, e nos anos de 2008 e 2009 tiveram vários seminários preparando as universidades, e as universidades tiveram a opção de escolher ou não. Esta universidade optou por escolher essa política pública, ela quis isso. Não existiriam esses prédios, nem todas essas vagas de professores, nem essa quantidade enorme de alunos, se ele não tivesse feito a pactuação. Agora, no documento de pactuação, Jean, já esperando isso, que essa universidade estava numa região carente, sem preparo, com escola pública há décadas sucateada, tinha no texto um núcleo de atendimento a vocês, um núcleo de atendimento jurídico, de dentista, odontológico, de saúde, tudo isso não saiu do papel. Então, assim, estava preparado para receber essa diversidade? No texto estava, mas na prática não. Eu vou te dizer, eu acho que nem precisa disso, você nos conhece historicamente nas lutas. Nós vamos estar com vocês, cara, lá na primeira linha. Se vocês sofrerem machismo, preconceito, racismo, eu estou lá contigo. Jean, obrigado. A questão que você coloca, talvez ela seja central à educação, porque se a educação promove adoecimento, ela não é educação. Para começar. A gente teve muito caso de suicídio aqui, que quando eu fui levar para o Conselho Universitário um relato de um estudante nosso do BHU, as pessoas responderam assim, com impotência, sem saber o que fazer, que a nossa estrutura adoece a gente. E volto a insistir, porque nela não existe diálogo. Não tem uma socialização planejada. O ensino tem a ver, sim, com planejamento. E conhecer o estudante nosso que entra aqui, se negro, se mulher, se gay, se pobre, se rico. A sala de aula é um mundo inteiro, é um universo inteiro que a gente precisa ter um mínimo de preparo para entrar dentro dele. Mas a nossa FH, ela está pronta para planejar isso a longo prazo, o tipo de estudante que a gente recebe aqui, ela não fez esse exercício ainda. O que o curso de letras fez foi uma experiência localizada, que fizemos da pedagogia com uma experiência localizada. Agora, a gente pode institucionalizar, que a gente recebe um determinado perfil que precisa atender ele melhor, e que isso compreende mudar algumas práticas que eu tenho como professor aqui dentro? Essa é a questão que coloca. O lugar que adoece a gente é a prática que a gente escolhe, e a gente, como docente, colegas, a gente assente para muitas delas. A gente reprova por 1000 razões, aprova por outras, nem sempre são consensuais. Isso é constitutivo da universidade. A única coisa que nos resta material é fazer com que a gente possa se encontrar, conversar, colocar a nossa dor para fora e construir um futuro junto. Isso a gente pode fazer junto. Bom, finalmente chegamos à última rodada do nosso debate. Então, inicialmente estava pactuado que eram 3 minutos de considerações finais, mas em função ao direito de resposta foi concedido 1 minuto a cada uma das chapas. Então agora a chapa 2 tem 4 minutos para suas considerações finais e na sequência a chapa 1 tem 4 minutos para suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, né? Romper o lugar do silenciamento não é fácil. Jean, eu não sei se você ainda está aí, né? Mas quando você está falando desse lugar, quando a gente compõe uma chapa de mulheres, é também para romper e dar voz a esse outro lugar, né? Isso não é fácil, isso causa mal-estar, né? Causou mal-estar, tem causado mal-estar nos nossos coletivos, em todos, né? Mas eu particularmente estou muito grata por essa noite, agradeço a cada um de vocês que mesmo não concordando ou apoiando a outra chapa está aqui até o final para nos ouvir, porque não é possível construir educação inclusiva e democrática, e a educação é feita para adoecer sim. A dimensão que nós aprendemos, o ato educativo pode humanizar, mas ele também pode desumanizar. E o que está em jogo nesse momento nesse país é um projeto de desumanização. Atacar as
políticas as ciências humanas é porque ela é ainda um lugar de confronto e de resistência política, e é onde, todas as pesquisas indicam que o maior índice de inclusão social hoje estão dentro da graduação e das pós-graduações que trabalham com ciências humanas. Esses coletivos silenciados, esses corpos silenciados, estão assumindo a voz da ciência e criando outras narrativas, outras epistemologias, criando outros espaços, exigindo dos professores novas configurações. Eu não vou dizer para vocês que eu estou pronta, não, e nem vou falar para vocês que o diálogo resolve, porque a psicologia sempre dialogou, mas ela também sempre silenciou as pessoas. Eu discuto isso em sala de aula com os meus alunos. A relação de hierarquia que nós adotamos, ela pode ser abusadora dos nossos lugares. E isso, gente, a gente precisa admitir. Então, quando nós estamos colocando aqui, parabenizo as chapas, nós fizemos um enfrentamento, nós estamos nos enfrentando, inclusive de dar voz a um outro espaço de discussão que é este. Rapidamente, eu também gostaria de agradecer. Vou dizer para vocês, gente, a gente não tinha pretensão nenhuma de ganhar, o que a gente queria era isso. A gente queria expor que a gente tem fragilidades e que a gente gostaria de que todos vocês se implicassem nisso. Na primeira coisa que a gente fez foi pedir uma reunião com a Simone e com o Herói para dizer: queridos, se vocês ganharem, nós vamos agir com vocês, porque a gente entende que a hora é a hora da luta. Então, se a FH não entendeu ainda o que está por vir, vai entender tarde demais. Só para fechar, para além dos agradecimentos, eu vou dizer o seguinte: se por acaso vocês quiserem confiar em nós, historicamente, para quem conhece, a gente sabe resistir e lutar pra caramba. É isso. Obrigada. De agradecer a Adna, porque nós não podemos fechar esse momento sem dizer o seguinte: nós vivemos violência simbólica aqui dentro. A gente precisa parar de negar que fomos violentados. A imagem da Adna foi adulterada logo de cara. Isso não é racismo, não? Silenciar as nossas chapas, virar os nossos painéis, isso não é uma forma de silenciamento? Escrever a minha imagem na dela, falsa e dissimulada, eu não quero saber quem escreveu, eu só quero que, antes de falar, escute, ouça, pondere os comportamentos, aí julgue, depois nomeie. Bem, primeiramente eu quero agradecer a professora Simone por ter topado essa empreita. Eu considero que nós quatro sentados aqui, nós somos muito corajosos de colocar uma candidatura no tempo igual ao que a gente está vivendo. E o que diferencia nossas chapas não é o que a gente quer, não, é a forma que a gente coloca as coisas. Eu suponho que seja isso. E nós temos aí no dia 22 uma eleição para a reitoria e uma para cá, e o que a gente tem são duas boas opções de chapa. E isso talvez seja inédito para a nossa FH. São boas opções, as duas têm propostas. A gente construiu um diálogo interessante. Eu quero dizer que durante 2 semanas de campanha, essa exposição toda que ela compreende, eu e a Simone aprendemos muito em cada curso que a gente sentou, com cada estudante que a gente conversou, com cada técnico que a gente conversou. Foi de uma aprendizagem e um enriquecimento que eu não tenho condição assim de descrever para vocês como que a gente mudou a nossa percepção em relação ao FH. E volto a dizer, a nossa proposta, ela nasce da necessidade do diálogo e da convivência como premissa básica de um processo educativo. A gente fez para vocês propostas execuíveis, elas são possíveis de serem feitas. A gente tem condição, tanto técnica quanto humana, de fazer com que nossa FH cresça. E mais do que resistir, que isso a gente sabe fazer tão bem, talvez não tão bem quanto as colegas. Mas dialogar e construir a gente sabe. Não esperem da gente pessimismo. Nós somos otimistas com o futuro, esse tempo ruim vai passar e a gente vai estar pronto para construir coisa muito bonita aqui quando isso passar. Porque a gente junto, a gente é massa, a gente é forte. Aproveitando o espaço, agradecer imensamente a oportunidade de ter podido mesmo aprender durante esse processo. Somos absolutamente contra qualquer tipo de censura, a favor da liberdade de cátedra. Não é? Nos solidarizamos com o que aconteceu
dessa violência simbólica com a chapa de vocês, mas entendemos que o lugar é o lugar de requalificar o discurso político, né, de elevar o discurso político nos espaços instituídos por nós, por nossa comunidade, aqui hoje, por exemplo. Não de se vitimizar ou de lamentar, mas sim de dizer, olha, nós estamos aqui para combater isso, requalificando, elevando o debate, nos comprometendo com uma outra direção, uma outra postura, né? E dizer, inclusive, ressaltar que a carta que foi construída pelos cursos, né, a carta de intenções foi construída pelos cursos, pelos técnicos, enfim, para as chapas, é legítima. Ela não foi hoje aprovada, mas ela será retomada, ela será novamente trabalhada com mais tempo, com mais possibilidade de ampliar o debate. Então, nesse sentido, a gente faz uma defesa de agendas, né, de organização, de unir forças para que, de fato, as nossas propostas sejam ouvidas e não simplesmente lidas em um espaço de 30 minutos. Então, estaremos juntos dia 22, chapa 1, que a gente quer ganhar. Como presidente da Comissão Eleitoral e representante da congregação da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, eu acho que a gente tem um resumo muito positivo do que foi a aula de hoje, que eu acho que é uma aula em todos os sentidos de cidadania. Eu acho que a gente minimamente trabalhou com dois princípios da teoria freiriana. O primeiro é que a educação deixa de ser emancipadora quando o oprimido quer o lugar do opressor. Não é isso que nenhuma das chapas colocou, nenhum dos presentes aqui colocou. E o segundo é pensar esse processo como uma prática, uma verdadeira prática de educação, e pensar a educação como prática de liberdade. Em nome da Comissão Eleitoral, fica aqui o nosso muito obrigado e o nosso agradecimento a toda a comunidade acadêmica da FH, em especial aos discentes, pela maciça presença hoje, aos docentes, porque muitos não tinham nem aula hoje, estão aqui, aos técnicos que se engajaram, à Comissão Eleitoral, por toda a organização, aos membros que estão aqui presentes, a congregação, por sempre ouvir e atender às solicitações da Comissão Eleitoral, e sobretudo as duas chapas, porque conduziram o debate com muita franqueza e com muita leveza. Tá? Em especial o Laprosse, com o nosso cameraman, o nosso câmera cinematográfico, fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso boa noite.